Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 2, o livro de Ruth. Para a nossa meditação nesta segunda-feira, são duas leituras indicadas que estão em Ruth 1 em 1 e depois 4, versículos 21 e 22. Para essa meditação, o título dado foi O contexto do livro de Ruth remete aos juízes. Está escrito assim na palavra de Deus, Ruth 1 e 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Capítulo 4, versículos 21 e 22. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí nesse novo trimestre, estudando sobre esses 2 livros, né? E pelo título dado para a meditação de hoje, né, podemos já tirar algumas lições e também sugerir algumas coisas, algumas ações, né, para os professores que ministram na escola bíblica dominical. O título, o contexto do livro de Ruth remete aos juízes, já deixa bem claro, então, que é preciso que o professor que vai ministrar alguma aula ou algumas aulas nesse trimestre, na sala dos adultos, conheça o livro dos juízes, né? Na verdade, é importante que o professor reconheça o contexto do livro de Josué, né? Que é seguido, portanto, por juízes, e podemos dizer que a história de Ruth se passa ali exatamente na história, no período dos juízes, né? Vamos lembrar aqui que Josué, depois da morte de Moisés, Josué recebeu a incumbência de liderar o povo de Israel na entrada de Canaã. Ele realmente entra em Canaã, né? E ocorre ali a divisão, a repartição da terra para as tribos. Depois de conquistar uma parte dos povos que habitavam em Canaã, a terra de Canaã é repartida para as tribos. E aí Josué morre, né? E uma das falhas que são apontadas no ministério de Josué é o fato de ele não ter feito como Moisés, que é preparar um sucessor, né? E, portanto, como não houve uma preparação de um sucessor a Josué, depois do falecimento dele, começa o período chamado período dos juízes. E o período dos juízes é, como os irmãos devem já saber, um período muito complicado para a vida espiritual, né? Então, podemos dizer que a questão civil de Israel ficou prejudicada, a questão moral ficou prejudicada e a questão espiritual, sem dúvida nenhuma, além da questão política, social, etc., né? Então, várias partes da sociedade de Israel da época dos juízes, várias partes ficaram
com prejuízo no período dos juízes, devido ao fato de não haver uma liderança, né? A gente vê isso, por exemplo, em Juízes, né? Juízes, capítulo, deixe-me citar aqui, 17, versículo 6. Juízes 17, 6, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, somente esse versículo aqui de Juízes já mostra a situação social, o caos, né? O caos em que ficou a sociedade israelita. E o livro de Ruth, a história de Ruth, né, se passa exatamente nesse período aí, em que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Mas mesmo assim, apesar de um caos social, né, prejudicando várias esferas da vida pública, incluindo a vida espiritual, né, a situação espiritual de Israel, apesar disso, nós vemos no livro de Ruth exatamente esses dois pontos que estão na capa da nossa revista, no tema, né? O Deus que governa o mundo e o Deus que cuida da família. Nós vemos essas duas coisas mesmo, apesar de todos os problemas, de toda a complexidade do período dos juízes. No livro de Ruth nós vemos isso, Deus governando o mundo. Por quê? Porque apesar de todo o mal que se instalou nesse período, apesar disso, Deus continuava cuidando da história da redenção, né? E preparando ali, a partir da vida de Ruth e de Boaz, como nós havemos de ver ao longo do trimestre, preparando ali a ascendência de Jesus, né? A parte da genealogia de Jesus que vai se dar exatamente com Ruth e Boaz. Então, nós vemos o que? O cuidado de Deus. Deus continua governando o mundo. E uma outra verdade que nós vemos, conforme o título do trimestre, né? O tema, Deus que cuida da família. No livro de Ruth também nós vemos isso, né? Aliás, Ruth era nora de Noemi, né? E é a partir da família de Noemi que nós vamos ver a vida de Ruth, e aí entre o casamento de Ruth e Boaz, uma família, Deus vai providenciar digamos assim, o ponto da realeza da vida de Jesus, né? Por quê? Porque Ruth e Boaz vão ter um filho, como nós lemos aqui no finalzinho do capítulo 4 de Ruth, né? Capítulo 4, 21, 22, Salmão gerou a Boaz, né? Boaz se casou com Ruth, e Boaz com Ruth geraram a Obed. Obed foi pai de Jessé, e o Jessé foi pai de Davi. E Jesus é filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, que foi rei de Israel. Portanto, digamos assim, a parte da realeza de Jesus, né, podemos dizer que tem ali um histórico exatamente na família de Ruth. Por isso que, apesar de todo o caos que se instalou em Israel, em Belém, né, apesar disso, Deus continuava governando o mundo, né, o macrocosmo, né, e cuidando da família, o microcosmo, que Deus preserva, Deus tem todo o poder, e Ele, portanto, cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Podemos confiar em Deus, que Ele jamais perde o controle, né?
É a partir da família de Ruth e Boaz que vai haver aí a descendência de Jesus, né? Ou seja, eles são uma parte da família de Jesus, da ascendência de Jesus, da genealogia de Jesus, mostrando toda a providência do Senhor para que o nosso Salvador Jesus viesse. E realmente ele veio, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo a salvação. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. É disso que nós podemos ter certeza a partir também da história de Ruth. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.